Atos capítulo 7, a partir do versículo de número 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isto, ele morreu. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo relato bíblico que testemunha, ó Deus, os primeiros grandes problemas enfrentados pela igreja para a pregação do Evangelho e até mesmo para a vida cristã. Ó Deus, nós pedimos, ó Pai, que Tu não permitas que o distanciamento entre aquele momento que a igreja viveu e 2000 anos depois que estamos vivendo, ó Deus, que esse distanciamento não venha, ó Deus, afetar o relacionamento da igreja com o Senhor. Ó Deus, que possamos viver na presença do Senhor com a mesma determinação que os apóstolos e os discípulos, possamos viver para a glória do Senhor. Fala-nos, ó Deus, nesta noite, é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O problema de Moisés, o problema de Estevão e o nosso problema. Vou repetir: o problema de Moisés, o problema de Estevão e o nosso problema. Nós percebemos no Velho Testamento, toda vez que olhamos e vemos um homem de Deus ou uma mulher de Deus cercado por algum problema, pequeno ou grande, nós começamos a considerar por que Deus permitiu, por que Deus deixou. Evidentemente Deus tem um projeto, e nós, quando olhamos para nós mesmos ou para a vida de algumas pessoas, nós contemplamos a vida dessas pessoas na base do aqui e agora. Por que alguém está desempregado agora? Por que alguém está passando fome agora? Por que alguém ficou doente agora, nesse tempo que nós estamos observando? Lembre-se você que quando da queda do homem lá no paraíso, Deus disse à serpente: eu vou enviar um que será a semente da mulher, e ele vai pisar a sua cabeça. Deus já estava profetizando ali para milênios à frente, milhares de anos à frente, porque Deus não enxerga só o agora. Deus, então, nós percebemos no problema de Moisés, por exemplo. Moisés vai enfrentar uma adversidade lá no Velho Testamento, e que muitos de nós talvez desistissem de continuar a caminhada. Deus disse a ele: você vai tirar o povo do Egito, vai levar para uma terra prometida, e você pode ir. E ele disse: o que eu falo? Disse: vai lá, fique tranquilo. Ele disse: Senhor, eu vou ter dificuldade, se eu vou abençoar você, vou mandar as pragas sobre o Egito, fique tranquilo. E Moisés foi e tirou o povo do Egito. E quando ele está caminhando
para o mar, na direção do deserto. Ele enfrenta uma grande dificuldade. Ele vê surgir o mar diante dele. Evidentemente, se Deus havia indicado aquela direção, na cabeça de Moisés, o seu problema havia terminado. Porque se ele chegou diante do mar, não havia mais algum lugar ou qualquer esforço a ser feito para ir adiante. Ele chegou a Refidim e ele disse: aqui é a terra prometida. E nós vamos ficar aqui. Quando a gente pensa que Deus não quer que a gente possa ir além, mas Deus tem um projeto além, há duas coisas que poderiam acontecer. A primeira é Deus abandonar você, e isso Ele não vai fazer. Mas a segunda coisa que pode acontecer é Deus mandar alguém atrás de você. Quando Moisés disse: aqui em Refidim nós vamos ficar aqui, aqui vai ser a nossa terra prometida, aqui está bom demais. E Deus mandou, disse, Deus mudou o coração de Faraó. Quem foi que disse a Moisés que ele poderia ir embora? Foi Faraó. Quem foi que disse que ele poderia levar até ouro? Foi Faraó. Quem foi que disse que ele poderia levar todas as famílias com ele? Foi Faraó. E muitos egípcios foram liberados para irem juntos a Moisés pelo deserto. E diz: Deus mudou o coração de Faraó. O problema de Moisés, Deus disse: você vai ter um problema agora, vai ser providenciado pelo próprio Deus, porque senão Moisés estaria, me permitam dizer, até hoje lá em Refidim, com o povo dizendo: chegamos à terra prometida, estaria ali padecendo, achando que estava na terra prometida. Nós precisamos muitas vezes que Deus mande alguém atrás de nós, que Deus mande alguém para puxar o nosso tapete, que Deus mande alguém para dificultar a nossa vida no trabalho, na família, onde quer que nós estejamos, para que nós continuemos a nossa caminhada. Quando ele viu que Faraó estava vindo, que estava se aproximando, estava ali, ele não tinha para onde ir, ele caiu de joelhos e disse: Deus, o que eu vou fazer? E Deus disse: por que você está ajoelhado? Porque clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Marchar para onde? Olha o mar diante de nós. E Deus disse: toca as águas. O problema que Deus permitiu que Moisés pudesse enfrentar, ele não era um problema só de Moisés, ele era um problema de Deus também. Deus disse: você está enfrentando um problema? Por que você está ajoelhado? Pode levantar, começa, diga ao povo para marchar. Se Deus tem um mar, você toca as águas, que o seu problema é meu problema também. Eu vou abrir o mar para você passar. Você quer passar? Você precisa passar? Eu posso abrir o mar para você passar. O problema de Moisés era problema de Deus também. Os irmãos conhecem o texto: Moisés toca as águas se abrem, ele atravessa, a Bíblia diz, a pé enxuto, ou seja, sem molhar os pés, chega do outro lado, os egípcios acreditam que podem atravessar, Deus rompe a barreira que estava retendo o mar, e os cavaleiros egípcios vão sucumbir em meio às águas. O problema de Moisés está resolvido, porque quando o seu problema, o problema de Moisés é o problema de Deus também, Deus tem solução. Mas quando nós olhamos para Estevão, por exemplo, olha só, Estevão estava servindo ao Senhor. A Bíblia diz que ele era gente boa, era um crente de verdade. Se fosse apedrejar, talvez a sua lista de apedrejamento, provavelmente não caberia Estevão. Você diria: pastor, posso fazer a lista daqueles que vão ser apedrejados? Digo: pode. E você certamente não colocaria Estevão nessa lista, porque a Bíblia diz que ele era homem, cheio do Espírito, era homem de fé, era um homem comprometido com a palavra de Deus, com o trabalho social,
Por isso foi indicado como diácono, porque o trabalho, o problema ali naquele momento era social, mas para fazer um trabalho social no reino de Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa ser cheio de fé também. Você sabe o que aconteceu? Estevão foi preso. E agora surgiu um problema para Estevão. O problema de Estevão era problema de Deus também. Eu imaginaria, se estivesse lá, eu diria, certamente Deus vai livrar Estevão. Ele não vai morrer apedrejado nas mãos dessas pessoas. Mas se você olhar bem no meio da multidão que está ali para apedrejar Estevão, tem um homem chamado Saulo. No meio daquela multidão, havia um homem que Deus diz, mesmo em Atos capítulo 9, ele é para mim um vaso escolhido, e eu mostrarei a ele o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. Ou seja, o problema de Estevão era um problema de Deus. Deus iria resolver poupar a vida dele? Não, mas Deus precisava alcançar a vida do apóstolo Paulo, daquele que seria o apóstolo Paulo. E Deus vai permitir. E como que Deus vai resolver essa questão? Quando Estevão está ajoelhado, ele olha para os céus, ele diz, eu vejo os céus abertos, e eu estou vendo Jesus, o Filho de Deus, e ele está com as mãos estendidas, ele está me recebendo o meu espírito. Enquanto Deus alcança o coração de Saulo, Deus retira para si Estevão. Qualquer pessoa ali poderia olhar e dizer, olha só, Deus não poderia salvá-lo, porque qualquer pessoa olharia somente para o agora, para este momento, só consegue enxergar o apedrejamento e nenhum projeto ao redor daquilo que está acontecendo. Deus permite que Estevão possa morrer. Saulo volta para casa incomodado, porque um homem foi apedrejado e caiu a seus pés, diz a Bíblia, a palavra de Deus. Este homem caído aos pés de Saulo, ele diz assim, eu vejo os céus abertos, eu estou vendo Jesus, ele recebe o meu espírito, e virando-se para a multidão, ajoelhado, morrendo, ele diz, Deus, eu peço que o Senhor não impute este pecado do meu apedrejamento sobre essas pessoas que estão aqui. Saulo volta para casa, provavelmente não consegue dormir. O problema de Estevão era problema de Deus também, porque naquele dia do apedrejamento foi alcançado o homem que escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Naquele dia foi alcançado o homem que visitou a Ásia Menor, que visitou a Caia, que foi a Roma, o homem que pregou o evangelho em toda a região da Palestina. Porque o problema de Estevão era também problema de Deus. Naquele dia, um homem foi tocado profundamente porque Estevão morreu. O problema de Moisés é um problema de Deus. O problema de Estevão é um problema de Deus. Embora o resultado a gente ache que não deveria ser daquele jeito, mas era um problema de Deus. E o meu problema? E o seu problema? Você acha que é problema só seu? O que você enfrenta todos os dias, a luta que você tem, a dificuldade que você tem, o problema dentro de casa, junto com a família, o problema com os filhos, o problema na empresa que você enfrenta, o problema no colégio onde você estuda, na faculdade onde você está, você acha que é um problema só seu? Quando Jesus mandou os discípulos irem por todo mundo e pregarem o evangelho, em Mateus capítulo 28, eles ficaram olhando para Jesus, eu imagino que eles se entreolharam, pensando como que a gente vai fazer isso. Jesus disse, vão por todo mundo, não deu dinheiro, não deu nenhum bilhete de passagem, não deu nenhum barco, não deu um cavalo sequer para qualquer deles,
e disse: agora vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu imagino os apóstolos se entreolhando e pensando, ou se perguntando, um perguntando ao outro: como que a gente vai fazer isso? Ele falou para a gente ir por todo o mundo, e ele está indo para o céu, e como é que a gente vai fazer isto? Aí Jesus olha para eles e diz: eis que estou convosco todos os dias. Vocês me permitam parafrasear, falar a mesma coisa de outra maneira? Jesus está dizendo para eles: o problema de vocês é meu também. O seu problema é problema de Deus. Você não está sozinho. Não importa a dimensão, não importa a adversidade que você tenha que cruzar, não importa a luta que você tenha que enfrentar, eu quero dizer a você que o seu problema é problema de Deus também. Confie ao Senhor, coloque sobre o altar, peça socorro, porque Deus está preocupado com o seu problema, porque o seu problema é problema dele também. Pense nisto. Moisés não estava sozinho. Daniel não estava sozinho. Estevão não estava sozinho. O apóstolo Paulo não estava sozinho. O apóstolo Pedro não estava sozinho. E você também não está sozinho. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém?